Fala aí, minha gente! Tudo bom? Como é que estão as coisas aí com vocês? Opa, deixa eu arrumar aqui o microfone. Pronto. O galo tá cantando aqui, veio na minha varanda de novo. Parece que eles adivinham. Quando eu vou fazer o vídeo, vem todos os bichos ao mesmo tempo fazer barulho. Eles gostam de vocês. Querem que vocês ouçam eles. Bom, eu abri aqui os últimos estudos recentes, enviados, recebidos. Ó, do Ivan, Cadu, Rafael, Isabela. Como o da Isabela ainda tem um que é monocromático mesmo, eu vou começar por este. E daí eu vou avançando para os estudos mais complexos. E não vou fazer todos nesse mesmo vídeo, mas eu já deixei aberto, porque eu acho que eu vou fazer um, dois, mando, faço mais um ou dois, vou tentar fazer hoje, se não todos, a maioria. Eu também não faço tudo no mesmo vídeo, senão fica muito longo, acho que fica meio... Já é meio longo, eu acho, né? Então, vou dividindo aí, entre um ou dois feedbacks por vídeo. Da Isabela, tem até uma dúvida dela, eu vou ler a dúvida e eu já vou considerar que eu faço esses dois da Isabela agora, tá? Oi, prof. Oi, Isa. Senti dificuldade na passagem de tom com as cores diferentes. Faz parte mesmo, Isa, é um negócio que acontece. Por isso que a gente estuda separadamente, Isa, os tons de cinza, monocromático, e depois vai para análogo, para depois ir para cores mais complexas. Deixa eu acabar de ler aqui, daí eu comento direito, né? Também não soube fazer um bom acabamento no estilo de pintura, que mantivesse passagens suaves. Fiquei achando com cara de mal feito. Olha, Isa, não tá mal feito, e nem com cara de mal feito. A questão maior, eu acho, é que você precisa se acostumar com a estética da pintura, né? Eu coloco mais tardiamente a pintura na mão de vocês, que é para evitar que vocês copiem a mancha, né? Então a ideia primeiro é que vocês entendam a estrutura do volume, né? De novo, a relação da silhueta com os planos internos, com a topografia, com as formas primitivas e tudo aquilo que a gente falou, com a solidez, né? Pegar a manha de trabalhar sem a linha de contorno, né? Tudo isso. Já é algo complexo por si só, entender esses aspectos. E isso é o mais importante, vou dizer. Quando a gente chega na questão da estética e do acabamento, abre um mundo de possibilidades. Vou fazer aqui uma analogia que talvez ajude, dependendo aí da experiência que vocês já tiveram com isso. Se vocês não tiverem experiência com isso, peguem como uma dica para a vida. Então, eu tô há alguns anos aí, os últimos 2, 3 anos, finalizando um estúdio que eu comecei a construir aqui. Quando eu digo eu, não é que com a minha mão, sozinho. Eu até ajudei de vez em quando o pedreiro lá, mas contratando. Mas sim, feito desde o projeto inicial com um arquiteta, depois um engenheiro, daí acertar onde ia ser o lugar, fazer a fundação. E vou falar para vocês, é uma parada, é uma aventura, é uma lição de vida. Tem várias metáforas ali na construção de um espaço, em todas as etapas. Mas o que eu quero dizer é que basicamente agora eu estou no acabamento, tá? No revestimento e em colocando uns detalhes ali para poder usar o espaço, para trabalhar e morar, inclusive. Vai servir para os dois. E não é enorme, é meio que um tamanho que eu achava o suficiente para
para ter um lugar para dormir e um lugar para trabalhar confortável, mas tem um bom espaço. Mas o que eu quero dizer é que estruturalmente foi uma conversa de engenharia. Depois que a arquiteta deu o conceito visual, a gente chegou numa ideia lá que agradava, de espaço, de luz, de posicionamento ali para a casa atender as minhas vontades, vamos dizer assim, teve que passar na mão do engenheiro, certo? Que é um cara da matemática e da física que não tem muita questão estética com ele. Tem um pouco, porque é um ser humano, pode conversar e tal. Mas a questão com ele é não fragmentar a obra, não resistir ao tempo, resistir às condições do terreno, né? Se tem uma uma fonte de água perto, uma nascente de água perto, tem que fazer uma observação do solo, então você tem que furar lá embaixo para ver se embaixo tem pedra, ou tem areia, ou tem terra, lodo, sei lá, e daí a fundação precisa ser de um determinado jeito, a grossura das vigas e da coisa. Entende? Essa parte estrutural da obra tem que ser feita com muito cuidado e realmente, principalmente no interior, aqui onde eu vivo, é bem normal a galera fazer de qualquer jeito, assim, no geral, meio que pula essa parte. Ah, põe aí, o pedreiro mesmo calcula ali uma grossura, faz uma sapata ali embaixo, uma estrutura e tal. E por isso, inclusive, que rola tanta casa problemática, com rachaduras e tudo mais. Porta que emperra o trilho, uma porta de correr que o trilho entorta, porque a casa distorceu com o tempo. Né? Então isso, voltando, né, é uma metáfora que eu estou fazendo para pintura. Isso é estrutura, é essa solidez, essa durabilidade. Tá? Isso é o mais importante agora, vamos dizer assim. Na pintura de vocês, o mais importante agora é ter um bom engenheiro. Vamos fazer dessa forma a metáfora, beleza? Um bom engenheiro é o desenho e a percepção dos planos da forma, Isa. É o que faz, por exemplo, ó, aqui, só como exemplo. Ó, sabe aquele bonequinho facetado que a gente fez no começo? Que era todo, né, feito de blocos? Ó, tá aqui também, né? Certo? Por que, que a gente estudou aquilo? Ó. Por que, que a gente fez aquele carinha facetado lá no começo? Porque eu queria que vocês entendessem, ó, a lateral, lembra do... Né, aqui é o zigomático, né, que eu falo, ó, que aqui também vai ter. Que, por exemplo, ó, aqui, vamos dizer assim, né, é o facetado. Mas aqui, ó, isso daria um bom tutorial, hein? Também, né, ó. Fazer o facetado aqui e uma caveira aqui, ó. Porque aqui tem o osso. Isso aqui é uma cavidade mesmo do rosto. Aqui é o crânio. Né? Daí aqui vai ter a mandíbula. E a arcada dentária
E aqui o osso. Clavícula e tal. Ó, fica divertido, vai. Deu para entender? Aqui, aquele rosto facetado que a gente fez, ó. Mas embaixo ainda tem a estrutura óssea, né? De novo, ó, aqui está a lateral do rosto, aqui está a lateral do osso. Aqui é uma cavidade, porque o olho está guardado dentro desse buraco aqui. Né? Aqui, onde é o nariz, na verdade também tem uma cavidade. Aqui tem uma cavidade. Né? Aqui também, ó, como eu falei, na verdade esse arco tem um vão aqui, ó, que vai passar uns feixes de músculo, que é o músculo que vai puxar e vai fazer a mordida da mandíbula. E aqui são os planos, né? Que vocês também já estudaram comigo, que certo? Então, isso aqui, ô Isa, é a fundação. É o que eu falei que eu fiz da obra até agora. Não, agora não, eu já passei desse ponto, agora estou no acabamento. Mas isso aqui, na pintura, você tem que ver por baixo das manchas. Então, quando você colocar a pintura do artista que a gente está trabalhando aqui, ó, dá até para pôr multiplicação também. Você consegue ver a relação do plano, ó, tá vendo? Onde tem a luz, ó. Onde tem a sombra. Tá tudo lá por uma razão. Por que a luz para aqui e daí começa uma sombra? Porque aqui é onde dobra, ó. É a lateral e a testa é a parte frontal do rosto, né? Tá? Então isso já é algo que você tem que entender, vocês todos têm que entender. É mais importante do que o acabamento. É isso que vai permitir com que a obra de vocês aí, né, a casa de vocês, o estúdio de vocês, a pintura de vocês, não rache, não desmorone. E, inclusive, muito importante, vai valer a pena o investimento no acabamento. Se vocês fizerem um bom alicerce. Porque você vai poder gastar talvez uma grana a mais ali no acabamento, numa janela, numa porta de correio que seja, e não vai rachar, nem entortar, nem trincar com o tempo, porque você fez uma boa fundação ali, uma boa base, tá? Então essa analogia, essa metáfora aí de vida e de pintura é bem válida, é bem real. O investimento no alicerce se faz pagar depois pela garantia de durabilidade e daí sim vale a pena investir num acabamento. Porque, inclusive, eu cansei de ver já trabalho com um monte de acabamento, textura, luz e sombra, render, com um desenho torto, no pior dos sentidos do torto. Não o torto estiloso, que design arrojado e com personalidade e consciência que está fazendo.
Torto de assim, queria ter feito reto e ficou torto, porque eu fui muito rápido para a finalização e não fiquei tempo suficiente na base, na concepção, na estrutura inicial. Tá? Espero que fique claro isso, porque a longo prazo isso conta muito para a carreira de vocês. E daí, ô Isa, a sua dúvida aqui do. Cadê que você falou? Ficou com cara de mal feito? Vamos abordar rapidamente isso para eu poder mexer no trabalho. Não tá com cara de mal feito e, por favor, se liberta desse conceito. Ou não se prende a esse conceito. Tá? Aproveita que tá no começo. A melhor hora para cortar um vício é no início, como diz. E é um vício ficar achando defeito no acabamento. Porque não é a hora de você procurar ainda, tá? Mesmo que eu critique o acabamento e fale aqui podia estar melhor, aqui podia estar pior, não é que eu tô cobrando de você, sim, pô, você já tinha que fazer isso aqui e não fez. Não, eu só tô falando, olha, aqui podia estar com o acabamento melhor, aqui podia estar, aqui tá bom do jeito que tá. Deixa aos poucos, você vai achar o seu acabamento, tá? Não se preocupe em excesso com isso. Porque agora é melhor você entender o alicerce. Eu vou chamar a atenção e eu vou mostrar onde eu acho que está ruim. E se eu não falar nada é porque não está ruim. É porque pode não estar bom também, mas está aceitável para o ponto que vocês estão do desenvolvimento dos estudos de vocês. Tá? Eu não vou cobrar acabamento de profissional, de um artista de concept que tem 20 anos de carreira, de vocês. Eu vou observar e acompanhar a evolução do ponto que vocês estavam para o ponto que vocês foram. É um passo de cada vez. O professor pode ajudar a dar um passo de cada vez. Eu não consigo pular 10 etapas com vocês. Como eu também nunca consegui sozinho pular nenhuma etapa. Eu tive que fazer também minha evolução passo a passo. Então, é isso. Tá? Outra coisa, para fechar o assunto do acabamento, pelo momento, é que o digital tem uma pegadinha que a gente precisa entender, gente. Digital é uma dimensão à parte da nossa, tá? Eu sinto que eu estou aqui conversando com vocês no plano real, mas a minha mensagem é uma... Sabe quando aquela história do cara que põe uma mensagem na garrafa, enroladinha num papel, tampa com a rolha e solta no mar, e espera que alguém vá achar. Eu amo essa historinha. Toda vez que aparece em qualquer parábola, em qualquer coisa, eu amo. Eu ainda vou usar, não usei de verdade essa brincadeira aí, da mensagem na garrafa. Mas eu me sinto isso. Eu sinto que a gente já vive hoje em duas dimensões. Tem a dimensão digital, onde eu habito aí em forma de vídeos e imagens, e tem a dimensão que a gente está aqui real, onde eu estou respirando, comendo, dormindo, mexendo com meus bichos. E toda vez que eu faço um vídeo para vocês, eu brinco que é uma mensagem do passado para alguém do futuro. É como se eu tivesse colocado a garrafinha com um papelzinho dentro, tapado e mandado para vocês. E agora vocês abrem aí e absorvem essa informação. Mas eu gosto dessa analogia porque no fundo, quando a gente está olhando a pintura digital, a gente tem que lembrar que a gente está nessa dimensão aí da minha garrafinha virtual que eu falei. Por quê? Porque isso aqui conta muito. Ó. Vocês estão vendo essa pintura? Tá com cara de acabamento ruim? Não, tá parecendo uma pintura digital linda. Agora, se eu olhar aqui, ó, Isa, eu vou começar a ver uns desencontros de pincelada e umas coisas assim que realmente, falar, putz, tá vendo? Ó, aqui é super cru, aqui tá cru. Agora, tá errado? Não tá errado.
Para a dimensão do digital, desse universo que a gente está voando aí nos pixels, existe um outro princípio que é qual o tamanho que vai ser visualizado, visualizada essa imagem. Porque eu estou aqui ó, na sua imagem a 66,7%. O ideal é que toda imagem, até os 100%, ela tá valendo, assim, sabe? A partir de 100%, ó, se eu continuar aumentando, daí ela vai perder qualidade, porque está indo além do que ela comporta na dimensão digital. Mas até aqui, o jogo está rodando ainda, tá rolando ainda. Então eu me preocupo às vezes em ter uma qualidade no trabalho até um tanto de zoom. Depois eu assumo que é pixel e é pincelada de Photoshop mesmo. Então, a gente não está levando isso em conta também, Isa. Se você pensar que vai ser visto no celular e que essa imagem vai aparecer talvez ó, desse tamanho aqui, na minha tela, é mais ou menos o tamanho da largura do celular, não a altura. Se você vai postar inteiro assim, na internet, para as pessoas olharem no celular, tá ótimo esse acabamento desse tamanho. Todas as pinceladas, os problemas que a gente identifica lá de perto não existem nesse ponto de visualização. Entendeu? De novo, essa é a pegadinha da dimensão digital. É que a gente tem que decidir, de alguma forma, qual o tamanho que a imagem vai ser visualizada. Para mim é muito fácil isso quando ela ganha um sentido de existir, a imagem. Se eu faço para webcomic, né, tem lá o Kung Fu Ganja. Ó. É feito digitalmente. O máximo que vão visualizar é isso aqui, ó. Daqui para menor, porque tem muita gente que lê no celular. Então, se você aumentar isso aqui, Isa, e deixar essa casinha do tamanho da tela, você vai achar umas coisinhas desencontradas. Mas para desse tamanho de visualização e menor do que isso, tá perfeito. Tá vendo? Se você olhar esse desenho aqui na tela inteira, Deus me livre, tá tudo torto. Mas como um personagem lá do fundo de uma cena cheia de coisa acontecendo ao mesmo tempo, não me incomoda. Entendeu? Mas se isso aqui fosse virar um pôster A3, eu não sei se eu não ia dar um tapa nessa imagem do fundo. Para mídia impressa, né? Então, para mídia digital, a gente pensa nisso. Se você pensar, por exemplo, no Instagram, a mesma coisa. Ó o tamanho dessa pintura. Você está vendo pequenininha, beleza. Mas aqui tem aquela questão. Não é digital. Então, tradicional não tem muito o que fazer. Você pintou. Você pintou no A3, está no A3. O tamanho, você pintou no A4, está no A4. Esse aqui é um detalhe de um sketch bem pequenininho, que está até maior do que o original, essa foto. E eu fiz com o mesmo pincel, tudo, era mais para fazer uma explicação rápida. Mas é o tamanho que tem, porque não é digital, é tradicional, certo? Eu queria fazer essa explicação no início, antes de começar a mexer, para que a gente entendesse que o mais importante, então, é isso aqui. É a estrutura, os planos e depois o acabamento. Tá? Agora vamos mexer. Vou começar com esse, então, Isa. Primeiramente, eu acho que poderia ter mais saturação, tá? Veja aqui que está tudo numa chave média, meio desaturada, e olha aqui, ó, como você tem, ó, olha aqui na sua paleta, ó, como você tem uma gama de tons que poderiam talvez estar aí, sabe? Ele tem
esse uniforme, essa coisa meio militar aí, não sei, do século XIX. Então a gente pode pegar é, Ctrl U. Você está usando preto aí também, né? Então não tem. Ou esse aqui é puro? Bom, vou mexer na saturação de todo jeito. Então, ó. Tá vendo? Só dessa camada, ó, matiz eu não vou tocar, porque eu não quero alterar a paleta de cor. Se eu alterar aqui, ele vai para verde, para amarelo, não é a intenção. Claro e escuro, eu prefiro não mexer aqui, porque ele desbota um pouco. Mas a saturação, ó, tem o exagero, que daí não é a ideia, né? Mas, ó, até esse tanto aqui, me agrada o que surge ali. É bem pouco, na verdade. Vamos mexer mais um pouquinho. Tá, agora sim. Agora eu senti. Tá vendo como a cor apareceu? Ó? Já parece quase cinza agora, o anterior. Não tem porquê a gente não é, valorizar algumas dessas cores, tá? Isa. Porque a gente tem na mão, né, a cor. E ela ajuda a vibrar, a fazer vibrar a pintura. Então é importante que a gente traga, né, conjure. Eu gosto de usar essa palavra. Conjurar a cor, sabe? Dentro da pintura. Daí você pode escolher o sistema de magia favorito aí para conjurar a cor. Tem várias formas de conjurar cores. É, Vamos pegar um azul e vamos dar um retoque aqui na silhueta. Por exemplo, essa parte do branco, ó, aqui tá tão legal essa divisão entre o branco do chapéu dele e o fundo, e aqui ficou perdido. Então eu até uma abelha aqui. Tá tão legal ali aquela divisão do branco com o azul. Só que eu escureceria aqui, acho que esse é melhor. E daí já aproveitando o pincel de textura, para dar um contraste a mais ali. Então, de novo, né? Falei do alicerce. A gente começa o alicerce da nossa pintura dando uma verificada na silhueta mesmo. Porque a silhueta, ó, aqui tava precisando de um tom. Tá vendo? O cap dele tava desaparecendo. Ó, daí às vezes dá pra vir pelo fundo.
aqui eu sinto que precisa de mais hard edge, porque a forma pede, às vezes. Eu penso muito na maneira como vai ser lida a imagem, né? E daí, como eu disse, a forma às vezes pede. Por exemplo, aqui, ó, dá para deixar o pescoço dele mais um pouco mais presente. A gente precisaria valorizar o tiquinho de pescoço que seja na silhueta, tá vendo? Então aqui acabou o maxilar, aqui está o pescoço. Aqui vou ter que fazer algo semelhante. Daí, ó, se isso aqui for muito grande, fica uma coisa desengonçada demais. Então, às vezes, eu costumo dizer assim, comparar bastante, né, na aula, o processo da pintura com o da escultura, né? Para mim é tipo praticamente a mesma coisa, escultura e pintura. A diferença é que pintura você tem que simular o 3D, então requer ainda mais essa habilidade. E na escultura, né, tradicional, você tem que dominar algum material, né? Seja pedra, argila, massa de modelar, seja também um software 3D, 3D Studio, Maya, sei lá, seja coisa de velho, mas ZBrush, tem 1 milhão aí de softwares que modelam, né? Mas, no geral, o que eu estou fazendo aqui não é diferente do ZBrush, de uma certa forma, né? Eu estou criando a sensação de tridimensional, só que eu estou usando claro e escuro, luz e sombra, contraste entre cores. Acho que agora que a silhueta já deu uma já ganhou um tanto que eu sentia que precisava de firmeza, vamos esculpir um pouquinho melhor também a parte de dentro. Mas ó, tá bem legal, Isa, o desenho tá legal. Tá? A expressão tá legal, o olhar, como eu costumo dizer, né? O olhar é mais importante que o olho. E o olhar dele tá legal, você pegou a sensação aí. Então isso é. Isso para mim já vale mais do que o acabamento. Tá? Se você tivesse mandado aqui o acabamento impecável, vamos dizer assim, e o olhar dele não tivesse sido capturado, não ia ter sido um estudo mais bem sucedido, você entende? Pelo contrário. É mais difícil adquirir a sensibilidade de observar a expressão do que adquirir a habilidade de representar a forma realista, vamos dizer assim.
Não é que não tem o seu desafio, né? Lógico que tem. Mas eu já vi muita gente aprender a pintar com a técnica e quando a pessoa investe ali tempo e disciplina e faz os estudos e tal. Mas não necessariamente essas pessoas ficam boas em expressar o, o, o sentimento dos personagens na pintura. Às vezes vira essa coisa um pouco modelada e sem vida, que eu luto contra. Eu não quero que vocês fiquem com um trabalho de render bonito e pintura sem vida. Daí não serve. Se não tiver vida, o trabalho. E vida que eu digo, né, não é nada mágico nem abstrato demais também. É a sensação que o seu trabalho passa. De que tem um personagem ali, alguém sentindo algo, pensando em algo. Tem uns textos que o Leonardo da Vinci deixou lá naqueles manuscritos dele que falava que você não pinta o retrato da pessoa, você pinta o que aquela pessoa está pensando. Ou algo assim que ele diz. E, e no que você pinta o que aquela pessoa está pensando, você acaba pintando a pessoa. Só que daí você pinta com o olhar dela, né? Atribui às vezes alguma alegoria à obra para deixar a metáfora mais clara, né? O Da Vinci, pelo menos, ele colocava às vezes a moça segurando uma, um animal selvagem ou não só o Da Vinci, né? É o simbolismo, né? Quando quando você começa a fazer escolhas para a pintura de elementos que são alegóricos, né? Que são tipo cenográficos quase, que estão lá para contribuir com a ideia. Para dar uma dica de como é que é a personalidade daquela pessoa. Aqui mesmo, né, nos retratos do século XIX, quando você tem o retrato de um cientista ou de um poeta, né, fazia como? Na mesa dele ali, ou no lugar onde ele trabalha, ou na biblioteca. Você cria uma atmosfera para que a narrativa ali do quadro, a ideia ali por trás, fique nítida. Aqui também pode entrar um pouco mais. Tá vendo que agora eu vou acendendo algumas partes e a ideia é a mesma. Com um pouquinho mais de contraste em alguns pontos estratégicos aqui. Que daí a gente pode suavizar essas passagens pegando o pincel de textura, ó. Sei lá, copia esse tom da sombra e joga um pouquinho por cima. Copia esse outro. Não, cruzado não ficou bom. Ó.
pega esse aqui. Tá vendo? Vai fazendo uma passagem, ó. Passa esse por cima de todo mundo, daí pega esse roxo, passa por cima da galera, daí volta pro pincel quadrado e refaz algumas áreas. Esse cruzamento de texturas, quando feito numa determinada extensão, ele tende a mesclar e virar uma coisa só. Virar a mancha. Ele não é mais uma textura ou outra. A Shura funciona um pouco assim também. É importante o sentido da pincelada muitas vezes, viu, Isa? Então, ó, tá vendo? Eu tento ir no sentido da... que a própria pele iria, né? Que o próprio músculo. Que é, de novo, técnica de Ashura. Ó, vamos ver como é que ficou em comparação ao anterior? Tá vendo? Ó, vamos ver mais de perto. Tá vendo? Melhorou o acabamento de uma certa forma. Mas de outras maneiras, ó, várias das manchas que você colocou inicialmente, Isa, eu não tirei. Eu só fui trabalhando um pouquinho mais minucioso, mas eu não diria que tá super melhor acabado. Nesse ponto aqui de visão, é fácil de enxergar tudo que eu fiz. Agora, nesse ponto aqui de novo, de quem vai ver no celular, vamos dizer assim, vamos colocar isso como uma um tamanho para ser observado, né? Quem vai olhar no celular, por exemplo. Daí parece que tá mais finalizado. Não sei se precisava de muito mais que isso também. Beleza? Eu vou dar uma olhada no seu outro aqui, deixa eu ver. Rapidamente. Daí vou fechar esse vídeo, beleza? Daí eu continuo fazendo o resto da galera e vou mandando para vocês. Mas o que eu já queria ter mexido nesse antes, né? Esse aqui tá bem legal, mas eu acho que tá faltando mesmo mais trabalho de meio tom, tá? Tem muito... tem as sombras, tem as luzes, mas a luz tá tipo indo pro branco direto, não tá desenvolvendo tanto essas intermediárias, e eu acho que isso cria essa sensação que é diferente da sensação de volume que tem aqui. Porque a luz numa escultura de bronze, inclusive, a sombra, quer dizer, ela também reluz. Um bronze polido é diferente de outros materiais, né? E também a saturação estar no lugar certo. Por exemplo, aqui, ó. Olha que sutil, ó. Eu tô dando batendo de leve com esse azul em cima da área de sombra. Não em tudo, mas ali no olho, pelo menos. Um pouco aqui na boca, ó. E o que eu tô fazendo é que repara, eu tô trazendo uma leveza para essa sombra muito preta, muito profunda. Que não é que não existe. Ó. Mas tá vendo? Agora o que acontece? A sensação do material muda.
Ainda não parece metal, mas parece uma superfície mais polida. Você entende isso, Isa? Eu acredito que você entende, na verdade. Eu fico falando você entende, é mais para eu pausar um pouquinho o raciocínio. Não é que eu estou duvidando da sua capacidade de entender, nem das dos outros queridos e queridos alunos aí da turma. É mais porque eu preciso pontuar um pouco o que eu estou dizendo, daí acaba virando um vício de linguagem. Mas, novamente, o material, né, da superfície agora parece que já não parece o mesmo. Porque ele reluz mais, ele reflete a luz dentro das áreas de sombra. Né? E isso é propriedade de alguns materiais, não de todos. Agora, a gente pode começar, como é também um bronze antigo, ele tem. Ele tá com textura. Ó, então aqui, ó, esse aqui me parece um bom, para fazer a transição da luz para a sombra, tá vendo? Esse era muito claro, ó. Ele não harmoniza com o azul que está aqui, ele já é a luz. Agora, esse aqui, ó, ele faz o degrau perfeito. Então eu vou começar com ele a fazer o quê? Uma leve camada. De novo, né? Lembrando, tudo no mesmo layer. Que a gente tem. A gente aprende a ser corajoso também, a não ter medo de pintar. Não precisa separar tudo em 1 milhão de layers. Deixa para separar em layer quando realmente precisar separar em layer. E quando vocês forem fazer coisas complexas, você vai ver que precisa. Ó, mas agora observa aqui como eu estou tirando de algumas partes, pelo menos, esse aerografado em excesso aí do coisa. Inclusive eu uso bastante o dedo no Alt aqui, né, para pegar os outros tons e ficar fazendo variações. Então eu não sei dizer quantas vezes eu aperto o Alt, quantas vezes eu mudo. Eu fico fazendo constantemente isso. Para desenhar essa coisa meio áspera. Ó, aqui precisa de um hard edge. Aqui precisa. Porque aqui faz a curvinha do queixo dele. Então é sutil essa relação entre o áspero e o suave, mas é isso que vai dar a cara da textura, inclusive, né? Ó, mais uma característica de superfícies reluzentes é que os planos frontais eles brilham. E aqui tem um plano frontal. Tá vendo? Porque ele cavou ele não acabou o vinco da bochecha no nariz, o escultor. Ele deixou uma arestazinha e a luz está batendo aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Só tem que tomar cuidado para não virar uma linha, né? Um contorno. De novo, eu gosto de usar esculturas também como referências nas aulas porque dá para reinforçar, tá? Misturando as línguas. Dá para reforçar os aspectos que eu costumo dizer que tem na escultura e na pintura que ajuda muito a pintar. Quando eu comecei a olhar para a pintura como se fosse, né, esculpir com luz, parece que o processo da pintura ficou muito mais nítido na minha cabeça. E foi algo que uma hora eu percebi, não é que eu percebi, nunca mais ninguém tinha visto isso. Provavelmente um monte de gente já chegou nessa mesma conclusão antes e melhor do que eu, mas eu tenho que valorizar
a minha conclusão nessa, porque foi quando mudou muito o meu jeito de pintar. Quando eu senti que daí eu não precisava mais usar linha de contorno, que é um drama para quem quer aprender a pintar no início, né? Para quem começa desenhando e não sabe pintar e daí quer, mas como é que eu vou fazer sem o contorno? Ó, tá vendo? O esfumaçado é legal em alguns pontos, mas de novo, tem que coexistir com os planos facetados. Tá vendo que eu estou usando um azul mais saturado para fazer as sombras, para não ficar a sombra muito cinza? É, até para o cabelo dele não ficar muito fofo também. Ó, e aqui é a descida da escada, né? Que a gente fala no processo lá, nas primeiras aulas. Tá vendo? Eu tô indo pro escuro, apesar que aqui é monocromático, vocês não tinham essa dúvida, né? A dúvida surgiu mais nas análogas, né? Mas eu comento nos próximos feedbacks isso também. Aqui também, ó. Essas pequenas falhas, né? E daí as linhas retas, perfeitas, do lado do falhadinho, ajuda a dar a ideia da escultura também. Agora vamos acender a luz aí para dar o final. Vou pegar esse aqui que não é nem o branco puro, hein? Aqui vai ficar muito marcado isso aqui, vai ficar parecendo um ponto de exclamação no nariz dele. Então vamos dar uma baforadinha de aerógrafo. Em volta dessas luzes aqui. Só para aumentar a.
Cuidado para não deixar marca, né, muito assim, de bolinha de aerógrafo, né? Eu tento usar o pincel em tamanhos diferentes para não deixar muito marcado. Agora eu volto pro quadradinho. Vocês viram o motivo de eu ter feito isso? Como tava em destaque demais a luz ali no nariz dele. E ela tá lá, mas ela não tem esse destaque todo. Colocar um pouquinho de geometrização, né? Às vezes é bom. Ó, e daí você sente como é que essas pequenas texturinhas, elas não vão formando um, um, essa sensação de envelhecido do material. E daí, gente, de novo, né, eu costumo dizer também, dá para ficar eternamente fazendo esse exercício aqui, colocando todos os detalhezinhos. Só que não é isso que eu desejo para mim nem para vocês. Então tem que ter uma capacidade de definir a hora de parar, né? Às vezes pode ter um checklist aí do lado. Falou, não, cheguei em tal parte, tem que definir isso e aquilo e paro. Porque eu aqui, ó, por exemplo, toda vez que eu falo agora eu vou parar, eu vejo uma. Ah, não, posso pôr um recortezinho aqui. Posso pôr um recorte ali. Imagina se eu fosse pintar o corpo inteiro. O que é super legal de fazer, mas tem hora para isso. E agora não parece ser a hora para fazer tudo, tá? Vamos comparar com o que tava antes que eu aqui também preciso. Mas é isso, gente. Eu fico olhando e vendo um monte de coisa que eu ainda queria fazer. Então Só que, ó, já vai dar 1 hora de vídeo. Eu não quero fazer mais longo do que isso. Se bem que eu consegui falar bastante coisa do desenho, né? Nesse aqui, né? Rolou de explicar. Então eu considero que essa aula foi bastante produtiva também nesse sentido. Mas vamos comparar aqui, ó. Olha lá, Isabela. Ó, tá vendo tanto as texturas quanto o azulzinho dentro da sombra. Eu podia voltar a colocar mais contraste de novo, dava para eu ficar aqui eternamente, mas eu queria mostrar para você que onde você chegou tá legal. Você pode considerar até uma base. Daí quando chegar nesse ponto é que você decide o estilo de finalização, que é isso que eu estava fazendo aqui, usando mais recorte, usando, né, trazendo a saturação um pouco de volta, beleza? E aqui além da explicação, né, da fundação ali e tudo mais, também com mais recortes e acabamento e principalmente mais saturação, explorando melhor os matizes das cores análogas, tá? Vou fechar esse vídeo e vou subir lá para vocês, mandar o link para vocês assistirem, e daí as outras imagens que estão na sequência eu vou fazendo e enviando. Entre hoje e amanhã eu acabo, tá?
E daí a gente vai se falando. Um abração, se cuidem, valeu, falou!